bom, nono ano? Estamos aqui de novo, né? Tá? Vamos continuar nosso conteúdo revisional. E estamos aqui na... me acompanhe, tá bom? Me acompanhe. Nós estamos aqui na unidade 1. Nós iremos falar sobre o capítulo 1, 2 e 3, tá? Música, som e parâmetros do som. Então, coisa básica, nada de novo, apenas para tirar a poeira que possa ter caído aí em alguma situação. Tudo bem, então? Então, me acompanhem, estejam comigo e vamos lá. Meninos, uma das coisas mais bonitas, artisticamente falando, é a produção musical. Eu adoro música. Né? Eu imagino que vocês também gostam muito de música. Música é uma maravilha. Quando você está triste, você escuta música. Quando você está alegre, você escuta música. Quando você está com raiva, você escuta música. Quando você está calminho, você escuta música. Você percebe a música da natureza. Você escuta música no palavrar das suas vozes. Você escuta música assim em diversas situações. Música é uma forma de conversar diretamente com o seu íntimo. O que é música? O que é música, afinal? Gente, olha só. De forma bem direta, nós podemos dizer que música é a organização dos sons. Mas só isso não basta. Por quê? Porque nós temos o que nós chamamos de conceito técnico e o conceito, digamos, lírico. O conceito técnico, ele fala que música é a organização do som, tá? De forma prazerosa. Você pega uma música, organiza o som de forma prazerosa e tecnicamente correta. Então você tem as notas, você organiza, esse aqui é um compasso, aquele a nota tem tan, benol, você faz toda aquela estrutura lá e você tem a música. Ou então a escrita musical. Mas nós vamos falar apenas nesse sentido. Sabe? Mas aí você pergunta o seguinte, é apenas isso? E o sentimento? E a expressão? A cultura? Onde é que entra tudo isso? Aí entra no conceito lírico da música, né? Que fala que música é a expressão do sentimento e da cultura por meio do som. Aí ela não coloca tanto essa parte da técnica e tudo mais. Ele apenas fala, você expressando o sentimento, expressando o seu emocional por meio do som, é música. Então, olha só, o livro, capítulo 1, ele diz pra gente que conceituar música é algo assim que vai te levar vários caminhos. Então, por exemplo, na história, quando você pega o conceito clássico, no período clássico da música erudita, vocês vão ver que eles valorizavam muito a questão técnica, aquela questão de tudo certinho, tudo bonitinho. Sabe? Se você pegar o período romântico da música, vocês vão ver que eles queriam mais uma certa liberdade. Se você pegar o período barroco da música, talvez o conceito mude um pouco também. Então, nós não podemos falar de um conceito de música, nós podemos falar de conceitos de música na história. Tá? O que hoje é música para você? O que é hoje música para mim? O que foi música lá há tanto tempo atrás? É por isso que nós temos muito esse diálogo, esse debate, de que algumas pessoas falam, isso aqui não é música não, música é não sei o que tempos atrás. Depende. Estão entendendo? Depende. Por quê? Porque talvez realmente uma pessoa que aprecia uma música realmente, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, se ela tiver contato com a música de hoje, para ela talvez algumas coisas não vão ser, digamos, dignas de receber a palavra, o título de música. E da mesma forma que um gurizinho hoje que escutar algo e for escutar uma música de 60 anos atrás, ele vai achar estranho, vai falar assim, música, não sei o que. Então depende muito do conceito. Olha só, eu gosto muito dessa frase aqui. Assim como o coração produz o primeiro ritmo de vida, a música nos devolve o pulsar da vida. É um conceito bem lírico, né? Então, é um conceito assim que nós podemos dizer que o pessoal hoje, eles veem a música como algo assim mais voltado realmente para o lado emocional. Se você for historicamente falando, a palavra música, musique, tá? Ela quer dizer casa das músicas. É uma palavra grega, tá? Casa das musas, perdão, tá? É uma palavra grega que as musas eram, digamos, um ser mitológico grego, onde guardava algumas coisas de valor, entre elas as poesias cantadas, tá? Então, seria isso. Tá? Mas nós não estamos falando apenas essa definição. Então, o livro na página 16, aqui no meu livro, na página 16, ele está colocando vários conceitos de música. Vários conceitos. Alguns conceitos mais técnicos, alguns conceitos mais poéticos, mais líricos. Então, hoje, você tem que saber, digamos,
tentar definir música com a definição técnica e a definição poética. Para mim, o que seria música? Para mim, música é a capacidade de você expressar os seus sentimentos ou despertar o sentimento na pessoa que escuta por meio da organização prazerosa do som. E para você, o que seria música? Estão percebendo? Então, gente, a música ela está ligada diretamente com o ser humano em várias culturas. Uma música que você escuta aqui no Brasil, talvez numa tribo, sei lá, africana, talvez de alguma tribo indígena local, não considere música. Ou talvez, se você escutar uma música de uma Tailândia, de algum outro país um pouquinho de cultura diferente do Brasil, você também não considere música. Tá? Mas o certo é você realmente abrir a sua mente. É você escutar vários tipos de música e perceber que, na verdade, o que é música? Música é a expressão do ser humano, é a expressão dos sentimentos humanos por meio do som. Estão percebendo? Vamos continuar, gurizada. Me acompanhe. Deixe de lado isso e observe aqui o tio Clodes. O elemento básico da música é o som. O elemento básico da música é o som. Que bodega é som? Não entendeu nada, né? Por quê? Porque eu não estou emitindo som. Não estou emitindo som. Na verdade, o som é muito importante para o ser humano, porque nós utilizamos o som para nos comunicarmos, nós utilizamos o som para nos localizar, nós utilizamos o som para saber se algo é perigoso ou não, um animal qualquer. Você utiliza o som de diversas formas, sabe? E o som é um elemento básico da música, porque a combinação desse som gera música. O que é som? De forma física, de forma assim que nós colocamos, som é o resultado auditivo, é o resultado sonoro do impacto entre duas massas. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas massas, concordo? Então, se eu bater as duas, vai gerar o som. Bate coisa? Não, porque vai quebrar. Então, olha só, quando eu bato uma mão com a outra, aqui ó, eu tenho um som. O som, ele vai gerar o que nós chamamos de energia sonora, que pode ser representado pela onda sonora. Lembra que eu falei, na onda sonora nós temos o topo, nós chamamos de crista, e a parte de baixo nós chamamos de vale, a onda sonora. Cada instrumento, cada som, cada material gera um som diferente. Então, quando eu crio impacto numa parede, é um som. Quando eu impacto na madeira, outro som. Quando eu impacto aqui, ó, outro som. Outro som. Por quê? Porque o material diferente também vai gerar o quê? Um som diferente. Da mesma forma que a força do impacto também vai gerar uma intensidade maior do som. Então, por exemplo, ó, pronto. Teve som? Pode até ter tido, mas nós não temos capacidade auditiva de escutar essa intensidade. Aumentei a força, gerou um pouco de som. Então, meninos, o som nós temos como elemento básico do quê? Da música, tá? Vamos ler, que nós vamos lembrar o seguinte, que nós temos também o silêncio como elemento básico da música, tá? O silêncio é a ausência do som. Tá? O nome já diz, é a ausência do som. E também nós temos o ruído, tá? Mas deixa eu seguir lá para frente, tá? Por enquanto não. Mas falando de forma direta, ruído é tudo aquilo que não é desejado na música, tá? Você tem uma música, aquilo que não é desejado na música e que está nela, nós chamamos de ruído. Um instrumento desafinado. Então, por exemplo, olha só, eu estou falando aqui com vocês, eu quero que vocês prestem atenção na minha voz. Mas se passar um carro, a minha cachorrinha latir, o telefone toca, passou um carro. A minha cachorrinha latir, o telefone tocar ou qualquer outra coisa, eu vou chamar isso de ruído, que não é o que não é o objetivo do meu áudio para vocês. Estão pegando a lógica? Gente, nós também falamos sobre os parâmetros do som, né? Os parâmetros do som, necessariamente, eu falei para vocês que são 4: intensidade, altura, duração e timbre. Lembra disso? A altura é o mais fácil, só que confunde algumas pessoas. A altura não necessariamente estou falando que eu estou falando muito alto ou muito baixo. Nada disso, tá? A altura é se o som é grave ou se o som é agudo. Se o som é grave ou o som é agudo. Então, se o som é mais grave,
ele está dentro aonde? Da altura. Se o som é mais agudo, está dentro da altura. Então, o que é altura? Altura é quando o som possui características grave, ou características agudas. Outro parâmetro do som é a intensidade. Aí sim é o volume. É o que habitualmente nós chamamos de volume. Então, por exemplo, se eu ligar aqui o meu computador e botar no som para todo mundo escutar, que todo mundo pede, abaixa isso aí. Eles estão falando o quê? Em relação ao volume. Tá? Eles não estão falando a altura, diminui a altura. Diminui a altura é deixar o som mais grave? Não. Diminui a intensidade, ou seja, diminui o volume. Tá? Então, essa é outra característica. A duração é em relação à onda sonora. Todo som tem uma onda sonora. Tá? Essa onda sonora, ela percorre uma certa distância. O que é duração? É a força do som. É a capacidade de percorrer daqui a chegar ali. Então, uma pessoa que tem uma voz muito forte, talvez o som dela consiga uma intensidade maior. Você consegue escutar, então, a distância. Uma pessoa com uma voz mais baixa, então, nesse caso, o que você tem? Você tem uma duração, uma intensidade menor. Ela não consegue chegar a longas distâncias. O timbre já é outra característica, tá bom? O que é o timbre? O timbre é a característica da voz. Como eu disse para vocês, tu pode estar aonde? No meio do shopping, lotado de gente, que se tua mãe chamar, você vai escutar a voz da sua mãe e você vai reconhecer, porque tu conhece aquele timbre. Então, se botar todos os professores na sala, fechar os olhos de vocês e um professor falar, você vai reconhecer aquele professor pela voz. Então, isso é o timbre. O timbre é a característica psicológica, é a característica pessoal da identidade da pessoa ou daquele instrumento. Tá bom? Então, isso só para revisionar, só para lembrar. Meninos, olha só. Eu passei uma atividade para vocês, não sei se vocês já fizeram, tá? Deixa eu olhar aqui, rapidão, licença, que eu tô olhando aqui pelo coisinha. Então, que foi algumas perguntinhas felizes que eu passei para vocês. Eu vou ler, as que puder responder, responda aqui, e as que são aquelas de opinião, eu vou dizer mais ou menos o que eu espero que vocês coloquem. Então, questão 1. Qual foi a importância da representação dos animais e do ser humano na pré-história? Como eu disse para vocês, nós temos duas importâncias. A questão de perder o medo, ou aquela questão mística de que aprisionar o animal, que tudo mais. 2. Como é a representação na arte nas 3 idades da pré-história? Então, dá uma olhada no que eu falei. Nós temos a representação do negativo, nós temos a representação da pintura rupestre, que dependendo do período são características diferentes, e nós temos o que chamamos de grafismo puro e grafismo reconhecíveis, tá? Que é aquele que a pessoa deduz mais ou menos, é possível deduzir o que o artista estava querendo colocar. Para lembrar, gente, quando eu falo artista, é um modo assim de chamar o desenhista lá daquela época, tudo bem? O artista. Mas não existia a palavra artista, não existia artista, coisa do tipo, não, tá? Habituou-se a chamar de artista, mas na verdade é o camarada que fazia a ilustração. Muitas vezes é até mesmo o líder religioso. Apresente a seguir as características da arte e na escultura na pré-história. Então, você vai dizer para mim quais são as características da arte e da escultura na pré-história. É uma resposta um pouco mais complexa, tá? Porque você vai ter que dizer mais ou menos em que período e como é que é a característica de cada um. 4. Qual a influência o poder religioso da arte egípcia? Eu ainda não falei sobre o Egito, é na próxima aulinha, mas já vamos adiantar. É o seguinte, meninos, o Egito, ele era, acho que nós já como fazer uma pecinha, né? Mas o Egito, tinha um caráter religioso muito forte. O faraó, ele era visto como um deus, tá? E justamente por isso, ele monopolizava algumas decisões, principalmente decisões artísticas, tá? Então, essas decisões artísticas, esse caráter do poder religioso, influenciava diretamente na produção de arte. Então, poderia usar algumas cores, outras já não poderia. O faraó tinha que ser visto de forma gigante. Dependendo da hierarquia, você vai ter que ser menor. Algumas cores significavam alguma coisa, outras cores tinham outro tipo de significado. Os deuses eram de um jeito, a representação da pessoa tinha que seguir algumas regrinhas, tudo bem? Dá uma olhadinha no capítulo 2, o capítulo sobre o Egito, e acho que é o 3, se eu não me engano, e vocês vão ver, pode responder melhor, com mais calma, tá? Apresenta as características da escultura e da arte egípcia. Bem, da escultura é basicamente o seguinte, tá? A escultura é a principal característica da arte egípcia, até mais que a pintura, tá? Elas têm como características principalmente frontal, tá? Eu não posso ficar aqui de frente, né? Mas ele é um frontal
e geralmente com pouco movimento. O movimento era basicamente apenas para criar um certo equilíbrio. Um pé um pouquinho na frente, outro pé um pouquinho atrás, as mãos rígidas assim, justamente para equilibrar, para a escultura não cair. Tinha alguns tipos de esculturas. Ela podia ser como uma pessoa só, duas pessoas chamadas diedres e três pessoas chamadas tíadas, tá? Diedres, perdão. Que era normalmente era um homem e duas mulheres, tá? Ou no caso, quando fossem duas, era um homem e uma mulher. E quando é uma, geralmente era o faraó ou coisa do tipo, tá? Lembre-se que eles também esculpiam sacerdotes, escribas, tá? Geralmente a escultura mostrava muito a importância da pessoa, mas normal era faraó, tudo bem? 6. Quais são os pares do som? Já falei, né? Pares do som, característica, timbre, intensidade, altura e a duração. Tudo bem, então? E olha só, os elementos da música eu ainda não coloquei para vocês, mas dei uma pesquisada para vocês. Aí nós temos o ritmo, nós temos a melodia, nós temos a harmonia, tá? Textura, tem algumas assim, um pouco mais, tá? Mas dá uma adiantada no capítulo 4, que aí na próxima aula, quando eu estiver falando, todo mundo já vai estar bastante afiado. Falando nisso, sempre é bom vocês já lerem o próximo capítulo, para quando chegar aqui na aulinha feliz, você já tem uma noção do que eu estou falando, tá? Então vamos lá, a próxima, a 8, foi a última. Qual a relação entre música e cultura? Foi como eu disse para vocês, tá? Nós não temos uma definição exata que pode ser usada em qualquer cultura do que é música, tá? Então, dependendo da cultura, a música vai possuir um certo conceito. Dependendo da cultura, a música vai possuir uma certa característica, tá? Então, a relação entre música e cultura é justamente que a variedade da cultura, ou seja, aquela cultura define o que é música e qual o estilo que vai seguir, tá? Atualmente, devido à própria, digamos, globalização, devido à própria interação entre as diversas culturas, o mundo está caminhando para esse ponto, as músicas acabam se misturando, uma influenciando a outra e tudo mais. Tudo bem, então? Gurizada, tá? Aqui nós terminamos, tá? Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Vamos nos esforçar para ficar cada vez melhor, tá? Eu estou super feliz por vocês estarem comigo aqui esse tempo todo e eu quero terminar da forma que eu sempre termino. Foi um prazer estar com vocês. Fico, Papai do Céu, e até semana que vem.